Nós estamos exatamente em cima do local que o povo de Barreiras chama Cais de Pedra, porque parece um cais feito pela mão do homem. Dá a impressão que o cais vinha e ali, esse pedaço aí, desabou, alargou o rio muito. No momento que o rio alarga, ele fica mais raso. E as pedras do desabamento foram para o meio do rio. Essas pedras e essa largura do rio que impedia naquele tempo em que o meio de transporte aqui era o navio, que se passasse por aqui. Então as pessoas que moravam lá para aquele lado oeste, que eram os goianos, tinham raiva desse pedaço e chamavam isso aqui de barreiras. Barreira que é a navegação, barrava a navegação. O nome do povoado, que era São João, eles chamavam São João das Barreiras. Durante muito tempo ficou assim, São João das Barreiras. Mas todo nome de lugar que seja grande, as pessoas vão cortando. E no fim ficou só Barreiras. Quando foi na hora da emancipação, já não teve mais o São João. Geraldo Rocha apresentou esse projeto à companhia que fazia, a Panamérica, que fazia esse voo. Então ele veio com essa comitiva, levou ao prefeito a fim de pedir um terreno para se fazer a construção desse aeroporto. O prefeito ofereceu 3 terrenos. O prefeito era o coronel Abílio Volney, natural daí do estado de Goiás, onde hoje é o Tocantins. Naquele tempo havia 2 fazendas, uma do primeiro médico de Barreiras, Dr. Augusto César Torres, e outra de uma senhora já viúva, Dona Maria Pereira. E tanto o Dr. Augusto como Dona Maria Pereira disseram que não aceitavam ser desapropriados para isso. A fim de Barreiras ter um aeroporto e avião, eles faziam questão absoluta de doar a terra e assim foi feito. Começou o trabalho do aeroporto, esse mesmo jornal O Tempo registra quando vem o início da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos pediram ao presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que era na época da guerra, 2 aeroportos para serem base americana de guerra, para prevenir qualquer ataque alemão aqui na América Latina. Então, um foi o do Rio Grande do Norte, em Natal, o outro aqui. Os oficiais engenheiros americanos, quando chegaram, não aprovaram o aeroporto ali embaixo, estando ao pé de um planalto, que, sendo feito o aeroporto lá em cima, a economia de combustível seria grande, porque o avião pousaria ainda alto e levantaria voo também no alto. Outro vetor do nosso progresso era a navegação. Então, também nos foi tirada da bacia do São Francisco inteiro, porque é verdade que a navegação a vapor consome muitas árvores, é queimando madeira. Então queriam mudar a navegação para ser lanchas, só que não fizeram o suficiente dessas barcas, foram feitas 1 ou 2, antes de desapropriar toda a frota. Então nós não tínhamos estrada e de repente ficamos sem os barcos. A aeronáutica veio aqui para desmanchar o aeroporto, porque achava que se o Brasil tivesse na mira de algum país estrangeiro que quisesse invadir, podia invadir por aqui, porque o aeroporto tinha pistas e principalmente tinha serviço de rádio suficiente para isso. E nós ficamos sem aeroporto, sem energia elétrica e sem a navegação. Nós entramos numa crise terrível, as pessoas perdendo emprego, indo embora daqui, e isso nos atrapalha até hoje. Em 1972,
o 4º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército foi transferido para cá a fim de construir as estradas. Quando o 4º BEC se estabeleceu, 4º Batalhão de Engenharia e Construção, foi assim como que uma remissão, porque imediatamente eles começaram o serviço, a convocar os jovens para o serviço militar. O jovem ali aprende muita coisa, principalmente o jovem que não teve a possibilidade de muitos estudos. E naquele tempo ainda havia muito trabalho manual, coisa que não há mais na construção de uma estrada. Então ele foi transferido para cá de Crateús, no Ceará, e trouxe um número elevado de funcionários e suas famílias. Junto com os militares e suas famílias, foi um número de mais de 5.000 pessoas. Então isso injetou muita coisa na economia, porque supermercados que estavam sem se sustentar, porque tanta gente tinha ido embora, de repente recebe esse novo contingente de pessoas. E tudo mais entrou, vamos dizer assim, entrou numa nova fase, e quando as estradas puderam ser transitadas, começou tudo. Eu considero isso, que uma das maiores aquisições que Barreiras teve foi a introdução do 4º BEC, que já está próximo de fazer 50 anos em Barreiras. O 4º BEC levou os anos 70 fazendo as estradas. E o governo federal incentivando a pesquisa das terras de cerrado, porque elas só produziam o que era nativo ali. Se você plantasse feijão não dava, o que você plantasse não dava. Então as duas coisas foram ao mesmo tempo. O 4º BEC aqui fazendo as estradas e a Embrapa e outros órgãos pesquisando como resgatar essas terras de cerrado que até então eram consideradas imprestáveis. Houve a descoberta de que elas eram muito ácidas pela grande quantidade de alumínio que havia ali, mas foi pesquisado também como neutralizar essa acidez. Essa acidez se neutraliza adicionando ao solo, tem que ser de trator, calcário dolomítico moído. Aqui, o que nós temos aqui no município de São Desidério principalmente é calcário. Então, no começo da década de 80, aí pelo meio da década de 80, um governador da Bahia, João Durval, ele abriu aqui, ele fez aqui uma empresa estadual, para produzir o calcário moído. Em 1988, um grupo de Ilhéus, Grupo Chaves, construiu aqui a primeira processadora de óleo de soja e farelo. Não havia grande criação de frangos de galinha aqui no Nordeste, porque precisava do farelo de soja, e se fosse importado do sul do Brasil ou do sudeste, o frete inviabilizaria o negócio. No momento que foi produzido aqui em Barreiras, 2 estados do Nordeste já surgiram como produtores de frango, Pernambuco e Ceará, adquirindo o farelo de soja aqui. Com isso, o número de habitantes daqui aumentou tanto que em 2005 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou aqui uma universidade que começou com a UFBA fazendo aqui um campus. A proporção que foi desenvolvendo o Cerrado e desenvolvendo a região com as estradas, começou a atrair médicos, dentistas, professores, agrônomos, advogados, além dos que já são formados aqui.